Peço a todos e todas para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 11, verso 2 a 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ontem foi comemorado o Natal, e nós tivemos acesso a algumas versões que o mundo tem acerca de Jesus Cristo. Nós, por exemplo, que caminhamos em shopping centers, em loja, nós vimos os presépios. Lá acaba passando uma imagem um pouco irreal do que foi o nascimento de Cristo. Geralmente nós vemos os 3 reis magos em volta da manjedoura, e isso, por exemplo, não procede biblicamente. Os magos necessariamente não foram 3 e eles não estavam presentes no nascimento de Cristo. Então, o presépio ele passa um discurso que não é o Jesus bíblico, é um outro Jesus. Assim também como nós temos um Jesus nesta época muito misturado com o sentimento familiar, o sentimento de compras, mas este também não é o Jesus bíblico, o Jesus das Escrituras Sagradas. Portanto, nós convivemos com algumas versões de Jesus no decorrer da nossa vida. Mas o mundo não é o único a fabricar versões de Deus que não estão na Bíblia. Às vezes nós também podemos fazer algumas fabricações de Deus que não correspondem com o Deus da Bíblia. Hoje nós lemos um texto que trata acerca deste assunto. Uma personagem cria uma versão de Deus que não encontra-se nas Escrituras Sagradas. Portanto, o tema de hoje, dentro desse texto, baseia-se em duas perguntas aqui. Primeiro, como nós fabricamos essas imagens de Deus? Nós vamos ver como isso acontece. E segundo, como Deus espera que lidemos com estas imagens que nós fabricamos acerca de Deus. Primeiro, então, vamos ver no texto como é que nós fabricamos algumas versões de Deus. E para entender este assunto, nós precisamos observar ou considerar a personagem que está aí, que é João Batista. Nós precisamos considerar João Batista pelo menos em 2 momentos para entendermos o que está acontecendo nesse texto. Primeiro, nós precisamos recorrer à nossa memória aos textos que João Batista, ou que se refere a João Batista no começo do Evangelho de Mateus. João Batista ele tinha uma visão muito clara acerca de Deus. Ele via Deus como um juiz. Alguns textos que eu vou citar, que estão no começo do Evangelho, demonstram isso. Por exemplo, João Batista diz lá em Mateus, em seu capítulo 3, verso 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Esse texto está repreendendo os fariseus. Em outro momento, João Batista também diz, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 3, verso 10. E temos também mais uma versão de Deus, dita pela fala de João Batista, em Mateus 3, 12. Ele, que há de vir,
recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por isso, nós podemos concluir, devido a esse discurso de João Batista, que ele tinha a visão de Deus como um juiz que haveria de vir e julgar a todos e impor o seu juízo. Mas João Batista não tinha apenas esse tipo de visão ou de versão acerca de Deus. Ele também via Deus como um grande restaurador, porque ele também diz em Mateus, em seu capítulo 3, verso 11, o seguinte: ele, o Messias, batizará com Espírito Santo. Enfim, João Batista esperava a restauração espiritual da nação de Israel, bem aos moldes dos profetas do Antigo Testamento. E aí os irmãos e irmãs devem recordar-se, por exemplo, das profecias do profeta Jeremias, quando ele diz lá que o Senhor inscreveria no coração do povo as leis e colocaria o seu Espírito. Esta era a versão que João Batista tinha acerca de Deus. Deus era visto por ele como um juiz e também como um grande restaurador da nação. Este é o primeiro momento que ele surge. Agora nós precisamos considerar João Batista neste momento que o texto foi lido, porque é um outro momento que se encontra João Batista. João Batista estava preso há quase um ano no cárcere devido ter denunciado Herodes. Ele estava preso e é difícil nós não notarmos um tom de decepção nas palavras de João Batista quando manda uma comitiva para questionar acerca de Cristo. Duas perguntas estão dentro do interesse de João Batista. Primeiro, és tu aquele que há de vir? E segunda, esperamos outro? Daí nós podemos concluir claramente que a versão que João Batista tinha acerca de Jesus Cristo não estava batendo com o exercício do ministério de Cristo que estava sendo desenvolvido. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não correspondia às expectativas de João Batista. Segundo João Batista, esse outro Jesus, a qual ele esperava, deveria ter instaurado já o juízo, ter resolvido estas questões dos fariseus que viviam uma religião de aparência, ter resolvido estas questões do Império Romano que tanto oprimia os seus contemporâneos, aqueles que conviviam com ele. Na visão de João Batista, Jesus já deveria ter derramado o seu Espírito Santo e a humanidade já deveria estar em outra esfera de ação. Mas nada disso havia se concretizado e João Batista estava decepcionado com Jesus Cristo que ele convivia. Mas, agora que nós vimos como foi fabricada esta versão de Deus por João Batista, nós vamos ver como é que Deus quer que lidemos com isto. Jesus Cristo, ele recebe essa comitiva de João. Está lá desenvolvendo o seu ministério, então chega a ele esta comitiva. E aí nós precisamos olhar a resposta de Cristo acerca desta versão apresentada de João Batista. E Jesus, ele tem uma resposta positiva e negativa. Positiva, que eu quero dizer, ele diz que algo que deve ser feito. Negativa, ele diz algo que não deve ser feito. Primeiro, ele tem uma resposta positiva. Em curtas palavras, ele diz para João, ou para a comitiva levar esta informação para João: consulte as Escrituras, olhe a Bíblia. E aí ele começa a dizer para a comitiva que mensagem deveria ser levada a João Batista. Jesus começa a dizer: olha, diga a João Batista que os cegos veem. E o que está acontecendo aqui é que Jesus está dando um roteiro, na verdade Mateus está dando um roteiro do que Cristo fez até o capítulo 11. Quando ele diz, diga a João que o cego vem,
nós devemos recordar que há pouco tempo Jesus tinha curado 2 cegos que estavam a gritar no meio do caminho: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus tem compaixão e cura a cegueira daqueles homens. Jesus também diz para levar esta mensagem a João Batista: olha, os coxos andam. E aí o que ocorre antes do capítulo 11? Ocorre a cura do paralítico de Cafarnaum. Aquele homem que era paralítico, os seus colegas levam ele para Jesus e ele é curado. Depois Jesus diz: olha, os leprosos estão sendo curados. E aí, antes do capítulo 11, nós temos os leprosos que se aproximam de Cristo e dizem: se tu quiseres, pode me fazer limpo. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E eles são purificados. Assim também como os surdos ouvem, porque é dito que Jesus curou muitas enfermidades, ou toda sorte de enfermidades. Assim também, antes do capítulo 11, Jesus ressuscita mortos. E aí nós nos lembramos da filha de Jairo, aquela que estava morta, foi dada como morta, e Cristo a ressuscitou. Ou seja, todos estes acontecimentos estão preenchendo a mensagem do Evangelho. E além disso, diz para João Batista que aos pobres estavam sendo pregado o reino de Deus, fazendo eco ao profeta Isaías, no seu capítulo 29, verso 19: os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Por isso a resposta de Jesus Cristo a versão fabricada de João Batista é: olha as Escrituras, elas estão sendo cumpridas na sua exatidão, e é isto que importa neste exato momento. Esta é a resposta positiva de Jesus Cristo a João Batista. Mas ele não termina por aqui, ele dá uma resposta negativa. Ele diz para João Batista não fazer algo, e ele diz que bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam nele. Jesus repreende esse escândalo de João Batista. O que é escândalo? Escândalo vem da ideia de ser pedra de tropeço, também às vezes traduzido por pedra de tropeço. Bem-aventurado, felizes aqueles que não veem em Cristo uma pedra de tropeço, ou seja, que não se escandalizam, que não veem no ministério de Cristo algo que os ofende. Daí nós precisamos fazer algumas considerações, o que isto tem a ver conosco, e tem a ver muitas. Primeiro, retomemos ao erro de João Batista. Qual foi o erro de João Batista? O erro de João Batista foi tomar a parte pelo todo. João Batista, ele não estava totalmente enganado. Deus, ele é o juiz. Nós sabemos disso desde o livro de Gênesis, quando Abraão, ao interceder pelo seu sobrinho Ló, usa esse argumento: não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus, ele é o supremo juiz. João Batista não está enganado nisso. Assim também como João Batista não está enganado que o Senhor há de fazer a restauração de toda a nação. Não vemos nós que estamos aqui hoje no Brasil, no século 21, nós não vemos nós do dia do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, nós também não temos o Espírito Santo, o qual foi derramado sobre todos aqueles que acreditam em Cristo. João Batista não estava enganado. O problema foi que ele pegou essas duas facetas de Deus e quis resumir Deus nisto. Deus é muito maior do que as versões que ocorrem. João Batista enganou-se ao reduzir o ministério de Deus apenas nisso. E este é um erro que muitas pessoas cometem. Vamos dar um exemplo. Alguns dizem assim: Deus é amor e com certeza Ele há de perdoar. Ela tem razão, Deus é amor. Entretanto, ela esquece uma outra faceta de Deus tão importante quanto esta, que é: Deus é fogo consumidor. Ele também visitará as nossas iniquidades se nós a cometermos, e não há nenhum tipo de contradição nisso. Vide a história de Davi.
Davi recebeu o perdão de Deus pelo seu pecado com Betseba, entretanto passou daquele momento até a sua morte e até depois da sua morte recebendo colheita acerca daquilo que havia cometido. A espada não se apartou da sua vida e teve a morte dos seus filhos e todas aquelas situações difíceis que Davi enfrentou. E mesmo após estando morto, o seu filho Adonias foi morto também por Salomão. Ou seja, o juízo de Deus sobre Davi, a despeito do seu perdão, ele foi aplicado até após a sua morte. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que, sim, Deus é amor, Deus é juiz, Deus há de restaurar, mas nós não podemos e nem temos a autorização de Deus de reduzi-lo apenas a isso, e daí ter a interpretação. O erro de João Batista foi criar uma versão rígida de Deus, e o próprio Deus não cabia nesta versão, porque ele não conseguia acolher a pessoa de Cristo, porque o Cristo que ele havia fabricado dentro dele era incompatível com o Cristo que estava desenvolvendo o seu ministério. Nós podemos também cair nos mesmos erros. É assustadora a advertência em Mateus capítulo 7, daquelas pessoas que no final se aproximarão de Deus dizendo: em teu nome nós pregamos, em teu nome nós profetizamos, e Jesus dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aquelas pessoas que passaram seu tempo na igreja, viveram e construíram para si uma grande ficção, e quando se encontraram com o verdadeiro Deus, o próprio Deus não os reconheceu. Por isso, o erro de João Batista é um erro, infelizmente, comum. Muitos fabricam uma imagem de Deus que é incompatível com o Deus das Escrituras. Por isso, nós não podemos tomar uma parte de Deus e resumi-lo nisto, e nos autorizar a dizermos ou ditarmos como Deus deve agir. Este foi o erro, um dos erros do João Batista, e que infelizmente muitos de nós cometem. O segundo erro que João Batista cometeu é que ele tomou a realidade, uma leitura da realidade como única, como a certa. Ou seja, ele estava preso e ele entendia que isto era ruim, que isto não estava correto, alguma coisa estava errado. Ele havia pregado a restauração, ele havia batizado o Redentor, inaugurado o ministério de Cristo, afastado-se quando tinha que se afastar, e havia grande expectativa de que Cristo já inaugurasse naquele momento o seu reino e sua plenitude. E João Batista transformou esta versão como algo que tinha que acontecer. Ele cristalizou a visão que ele tinha da realidade. O que é isto? Ele criou-se um ideal de realidade, e como o próprio Cristo não estava obedecendo o seu ideal, o próprio Cristo estava sendo rejeitado. Isto pode acontecer também conosco. Por vezes nós criamos um ideal de realidade, a qual nós queremos de qualquer forma que este ideal se concretize, e nós não nos conformamos com a vontade de Deus. Quantos de nós não se pegou por vezes até mesmo em pranto, dizendo: Senhor, isto não é justo, Senhor, isto não deveria ser assim, Senhor, porque eu? Quantos de nós já não se questionou desta maneira? Mas se está ocorrendo, é porque a providência de Deus ditou que ocorresse, e a realidade ela é ditada por Deus e não pelas nossas versões. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos ser conformistas, não é isto, não é este o ponto. O ponto é que nós não podemos nos deixar aprisionar pelos nossos ideais, a ponto de rejeitarmos a maneira como Deus lida com as circunstâncias. Nós precisamos acolher a vontade de Deus, que nem sempre é tão favorável quanto nós gostaríamos. Vide o caso de Jó, quando foi objeto da ira divina e recebeu tantos infortúnios.
a sua fala ecoa até agora, receberemos apenas o bem de Deus e não mal. Ou seja, Deus ele tem toda a autoridade de sobre nós trazer o juízo em momento que Ele achar oportuno, com certeza. E se Ele o fizer, isso é para o bem da sua igreja, para aqueles que foram chamados a conformar-se à vontade de Jesus Cristo, conformar-se à sua imagem, aliás, como é dito em Romanos, no capítulo 8. Por isso, meus irmãos e irmãs, os erros que João Batista cometeu nesse texto, eles também podem ocorrer em nossas vidas. Eu chamo a atenção para estas versões natalinas de Cristo, que não correspondem com o Cristo do Evangelho. Ela não é a única. Nós seremos assaltados por isso nos ambientes familiares, nas projeções que as pessoas têm acerca de Deus. Um exemplo muito comum nesses momentos em que nós nos encontramos com familiares que não são cristãos, é a imagem de um Deus que simplesmente pavimenta para que tudo dê certo para a gente. Estas pessoas, nesses encontros familiares que não são cristãos, vão dizer assim: mas Deus quer te ver feliz, Deus quer nos ver feliz. Cuidado, o conceito de felicidade de Deus é diferente. Veja o conceito de felicidade aplicado aqui a João Batista. Felicidade é não nos escandalizarmos com aquilo que Deus faz, é acolhermos com humildade a maneira como Deus dirige as nossas vidas. Possamos nós até termos dificuldade no caminhar, mas não cabe a nós julgar a forma como Deus dirige a nossa vida. Nós não podemos nos autorizar a murmurar das veredas pelas quais o Redentor quer que nós palmilhemos. Tem espinhos, mas ninguém disse que isso seria surpresa para nós. Tem dificuldades, mas Jesus Cristo nunca disse que os momentos, todos os nossos momentos seriam momentos agradáveis. Ele prometeu dar a sua presença para nós em todo o percurso, e Ele tem cumprido a sua promessa. Por isso nós somos bem-aventurados se acolhermos esta versão bíblica de Cristo. Para finalizar esta versão de João Batista, precisamos nos ver como Mateus, no seu capítulo 11, continua dizendo acerca de João Batista: nós somos os menores do reino. Quando Jesus Cristo termina de falar de João Batista, ele caminha assim: olha, João Batista foi um grande profeta, mas mesmo ele, como um profeta, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que ele quis dizer com esta fala enigmática? Ele quis dizer que João Batista, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje acerca da revelação. João Batista, ele ainda nasceu no Antigo Testamento, ele não pôde contemplar a obra de Cristo, mas você e eu, os menores do reino dos céus, nós tivemos conhecimentos acerca do Redentor que João Batista não recebeu. Portanto, a nós foi-nos dado um maior conhecimento que João Batista teve. O que o texto está nos estimulando é que nós prossigamos em conhecer o nosso Senhor, e nós só vamos conhecê-lo por meio da revelação bíblica. Os nossos sentimentos não são fonte confiável para basearmos o caráter de Deus. Os nossos pensamentos e reflexões também não são o local onde nós devemos construir, ou pelo menos entender o caráter de Deus e como Ele age, é por meio da revelação. Este é o único caminho. Portanto, sobre nós, pela graça de Cristo, pesa esta grande bênção, nos dá esta grande bênção de sermos os menores do reino dos céus. Portanto, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o seu caminho. Que Deus muito nos abençoe. Amém.